Graças a Deus, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é mais um vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. Esse amigo que vos fala, irmão em Cristo, Gilmar de Andrade. Que esse vídeo, ao chegar ao seu lar, à sua casa, onde você se encontra, ao seu trabalho, onde você parar para assistir, que o poder da fé do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também venha alcançar você, tá bom? Mais uma vez, esse é o vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. Esse amigo que vos fala, irmão em Cristo, Gilmar de Andrade. Gostaria de ser seu irmão em Cristo, se você se permitir, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a quarta carta à igreja de Tiatira, né? Já falamos sobre algumas três outras igrejas anteriores e nós vamos hoje falar sobre a quarta carta à igreja de Tiatira. Eu tentei pesquisar, descobri uma tradução exata, boa, para dar para vocês, sobre a igreja de Tiatira, o nome Tiatira. Como havia muitos contextos, então não vou falar nenhum, para não causar uma confusão que eu de repente falar alguma coisa errada. Mas a igreja de Tiatira, ela estava situada entre Pérgamo e Esmirna. Era uma cidade que ficava no meio, ela ficava entre essas duas cidades, né? Era uma cidade bem localizada, estrategicamente, uma cidade comercial. E a especialidade dessa cidade de Tiatira era trabalhar com tingimento de tecidos, né? Eles trabalhavam com tingimento púrpura, vermelho, o qual tingia roupas de pessoas importantes, de monarcas, de reis, né? Então eles trabalhavam com essa especiaria, a púrpura, o tingimento vermelho, e trabalhava também com o latão polido, né? Trabalhava polindo na metalurgia, polindo latão. Eles tinham essa especialidade, né? de trabalhar com tanto tingimento de tecido, com a púrpura, né? Com a cor vermelha, e também trabalhava na área de polimento dos latões polidos, da metalurgia, e eram dos melhores, né? Do bronze polido, era o melhor bronze polido da região, era na igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira veio com a repreensão severa. O Senhor Jesus começa a falar à igreja de Tiatira, elogiando o trabalho dela, mas depois também vem uma repreensão severa acerca daqueles que estavam se afastando da verdadeira fé do nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos então ler a quarta carta à igreja de Tiatira. Esse são um dos 7 vídeos, né? É o quarto vídeo dos 7 vídeos que nós estamos gravando, falando sobre as 7 cartas do Apocalipse, ok? As 7 cartas, o qual o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se revelou a João, apóstolo João, né? Que estava preso, encarcerado na ilha de Patmos. Então o Senhor Jesus se revelou a João para que ele escrevesse as revelações que iria dar ali a João, ele escrevesse no livro e transformasse em cartas, e essas cartas chegassem até aos representantes, aos responsáveis das igrejas que ficavam na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E essa igreja de Tiatira hoje é uma cidade chamada na Turquia de Kazar, que quer dizer Castelo Branco, mais ou menos isso, né? E segundo as minhas pesquisas, segundo a leitura que eu fiz, a pesquisa que eu fiz antes de gravar esse vídeo, essa cidade, por ter muitos representantes comerciais de várias partes, de outras localidades, cada um tinha o seu próprio Deus. Imagina a guerra da igreja de Tiatira, vivendo no meio de uma comunidade comercial, onde cada um tinha um pensamento diferente, uma fé diferente. Imagina a peleja dessa igreja de Tiatira. Vamos ler então, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, você pode acompanhar conosco. Deixa eu pegar aqui a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 3, lá no versículo, capítulo 2, versículo 18 em diante. Quarta carta à igreja de Tiatira, né? Capítulo 2, versículo 18. Recapitulando aqui, Tiatira era uma cidade bem localizada, comercialmente falando,
e ela trabalhava com bronze polido, era um dos melhores bronze polidos daquela região, trabalhava tipo com a metalurgia, né? E trabalhava também na tintura no tingimento de tecidos, da cor vermelha. E naquela época, uma cor vermelha só usavam os nobres, os reis, pessoas que tinham uma condição financeira, né? Era bem visto na cidade, pessoas que tinham influência na cidade. Ele diz assim, ó, capítulo 2, versículo 18 do livro de Apocalipse, a quarta carta à igreja de Tiatira. Diz assim, ó, e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e seus pés semelhante ao latão reluzente. Você observa, né, que o Senhor Jesus, quando se manifestou, mandou apresentá-lo na carta, falou assim, diz isso o Filho de Deus. Ó João, escreve aí na carta que quem está dizendo é o Filho de Deus. Quem está dizendo é o Filho de Deus. Escreve aí na carta que tem os olhos como fogo e tem os pés como o latão reluzente. Ou seja, ele se representou ali naquilo que a cidade trabalhava. Que para polir o latão, para trabalhar na metalurgia, precisava de muito fogo, que era para derreter o material, né? Derreter a matéria-prima. Então precisava de muito fogo. Então o Senhor Jesus se apresentou como os olhos de fornalha, de fogo, e como um latão reluzente. Olha só, que maravilha, né? Aí diz assim, eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé. Caridade, amor, né? E a tua paciência, ou seja, perseverança, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, olha só, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que se prostituem e coma dos sacrifícios da idolatria. Então, você observa ali que quando o Senhor Jesus ele se dirigiu à igreja de Tiatira, ele lembrou das boas obras, da caridade, da perseverança, da paciência, que aquela igreja tinha em meio às lutas, em meio às dificuldades. Só que ele também fez uma repreensão severa de que tinham certos cristãos naquela época que estavam tolerando a doutrina de Jezabel. E quem foi Jezabel? Lá, voltando ao Velho Testamento, Jezabel foi aquela, lá na época do profeta Elias, né, que Jezabel, ela casou com o rei Acabe, introduziu em Israel a prática da idolatria, de comer comidas sacrificadas aos ídolos e a prostituição. Prostituição era sagrada para eles. A orgia, a prostituição. E a prostituição e comer comidas sacrificadas aos outros deuses, sabemos que isso é abominável ao Senhor. Então havia cristãos ali que guardavam a fé, mas também aqueles que seguiam a doutrina de Jezabel, que era se voltar contra Deus, dar as costas para Deus, para os mandamentos, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus como único Deus, né? Adorarás tão somente ao Senhor teu Deus. Adorarás a Ele, só prestar culto a Ele. Não existe outro Deus fora do nosso Deus, do Senhor Jesus. Então, assim como havia cristãos que guardavam a fé, que guardavam a perseverança, guardavam a caridade, havia aqueles também que se voltavam para a doutrina de Jezabel. Aqueles que se voltavam para a doutrina de Jezabel. Aí está escrito assim, ó, diz assim a palavra de Deus, ó, diz assim, eu conheço as tuas obras e a tua paciência, e tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que se prostitua e comam dos sacrifícios da idolatria. Aí diz assim, ó, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então você vê que a misericórdia de Deus,
a misericórdia de Deus é tremenda. Olha, se você ouvir no fundo barulho de um carro de anúncio de som, não se preocupa não, tá? Que isso aqui é um vídeo caseiro, estou gravando em casa e de repente vai aparecer algum barulho aí que entre no meio da gravação, mas não atenta para isso não, tá bom? Atenta para que o Espírito Santo ele quer falar para você, tá ok? Então, a misericórdia de Deus, nosso Deus, ele é longânimo, ele é misericordioso. Embora aquela igreja estava vivendo na sua prostituição, vivendo na idolatria, comendo comidas sacrificadas a ídolos, o Senhor Jesus deu a ela o que? Oportunidade de arrependimento. Olha, eu dei oportunidade a eles de arrependimento, só que eles não ouviram, não deram ouvido, não quiseram se arrepender. Então hoje também o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, em meio ao tempo que nós vivemos, tempos maus, tempos difíceis, que as pessoas amam mais a si do que o próximo, as pessoas são egoístas, avarentas, as pessoas se envolvem em prostituição, em idolatria, em traições. O Senhor Jesus ainda hoje nos dá oportunidade para que nós venhamos também se arrepender de todos os nossos delitos, para que a gente venha se voltar para Deus, para que cada um de nós venha se voltar para o nosso Deus. Muitos não estão abraçando esse tempo da oportunidade. Nós estamos vivendo no tempo da oportunidade. Deus tem nos dado oportunidade de arrependimento, de conserto, de viver uma vida com Ele. Aí diz assim, ó, aí diz o seguinte: eis que porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Olha só, o Senhor Jesus falou assim, ó, eu vou pôr doente, vai cair enfermo, doente. Né? Aí diz assim, ó, e virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Olha só, aqueles que se adulteraram com ela, se prostituíram com a doutrina de Jezabel, aqueles que toleraram o que ela faz, que é se prostituir, que é errar, que é comer comida sacrificada a outros deuses, vou colocar eles numa cama, enfermo, doente, e vai vir grande tribulação sobre eles. Olha, existem dois tipos de tribulações. Tribulações que a própria pessoa causa na vida dela, quando ela se afasta de Deus. Tribulações que a própria pessoa causa na vida dela, quando ela se afasta do Senhor Jesus. E aquela tribulação, o qual nós passamos por amar a fé, amar a Deus, que é aquela tribulação para tentar nos afastar do Deus vivo. Mais uma vez, existe aquela tribulação que a própria pessoa traz para a vida dela, quando ela se afasta do Deus vivo. E existe aquela tribulação que se levanta contra a nossa fé para tentar nos desanimar. São tribulações distintas, diferentes. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Então o pecado ele engana, ele destrói. O pecado parece doce no momento, parece agradável no momento, mas depois vem o quê? Vem a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus tem nos dado oportunidade. Estamos vivendo no tempo da oportunidade para nos consertarmos, para nos voltarmos para o único e verdadeiro Deus, para ter uma vida com Deus, uma vida reta, se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. Então a igreja de Tiatira, né? O Senhor Jesus fez uma severa repreensão à igreja de Tiatira, que eles estavam se afastando do verdadeiro Deus para seguir as doutrinas de Jezabel. Imagine você que essa igreja passava uma guerra tremenda, por ser ali uma área comercial, onde tinha muitos representantes comerciais, e cada representante comercial daquela cidade tinha o seu próprio Deus. Por exemplo, um vinha de um país, um vinha do Japão, um vinha da China, um vinha da Coreia, um vinha dos Estados Unidos. Então cada um tinha o seu próprio Deus. Imagine a guerra que a igreja ali passava, que para eles poderem ganhar dinheiro, trabalhar, tinha que sujeitar aquelas situações. Imagina a peleja. Então muitos ali, por essa condição, por essa situação, estavam se afastando de Deus, se deixando se envolver a cultos pagãos, a cultos que não tinha nada a ver com a fé cristã, a fé no Senhor Jesus. Mas tinha aqueles poucos que guardavam a fé, que não queriam o quê? Se contaminar. Aí diz assim, ó, e ferirei de morte a seus filhos
e a todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Como eu falei, o salário do pecado é morte, mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele falou assim, eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Vocês estão fazendo, vocês estão plantando, vão colher o que vocês estão plantando. Se nós plantamos a fé, colhemos os benefícios da fé. Se plantamos o pecado, vamos colher a consequência daquele afastamento de Deus. A intenção de Deus não é nos castigar. Deus não é injusto, Ele é justo, é fiel. Ele sonda mentes e corações. Ele está nos dando oportunidades para nos voltarmos a Ele. Tornai-vos para mim, né? E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós nos virarmos para Deus, estamos aqui, ó, trilhando um caminho aqui, né? E esse caminho que nós estamos trilhando é um caminho errado. Mas se nós nos voltarmos para Deus, então Deus também o quê? Vai se voltar para nós. Deus, ele está de braços abertos. Deus não encolheu, as mãos de Deus não estão encolhidas. Deus está de braços abertos. Se nós nos voltarmos para Deus, então Deus vai estar o quê? Vai se voltar para nós ali também. Mas você tem que se voltar para Deus. Se você de repente estava afastado, desviado da igreja, olha que ele está o quê? Te dando o quê? Um tempo para arrependimento. Arrependei-vos, né? Arrependei-vos. Aí ele diz assim, ó, mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, e todos quando não têm essa doutrina, e não conheceram, como diz a profundeza de Satanás, que outra carga não porei. Então o Senhor Jesus falou assim, ó, aos poucos, ó, aos restantes que estão em Tiatira, ou seja, aqueles poucos cristãos que não se deixaram que se contaminar, aqueles poucos cristãos que não se deixaram se envolver com a doutrina de prostituição, aquela doutrina errada de Jezabel de comer comida sacrificada a outros deuses. Não porei outra carga sobre vós, mas o que tendes, retendes até o que eu venha. Ou seja, aquela palavra da fé, da salvação, retém, guarda para você até que eu venha. Não deixa ninguém tomar essa certeza de fé de vocês. Não deixa que ninguém venha roubar a coroa de vocês. Aí diz assim, ó, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, ou seja, autoridade, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Olha só. E com vara de ferro a regerar, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã, ou seja, a estrela da manhã, a direção, né? Que quando uma estrela aparecia nos céus, antigamente anunciava o nascimento de um rei. E a estrela da manhã, o que anuncia um caminho, uma direção a ser seguida. Aí diz assim, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu amigo e minha amiga, que o poder da fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, possa te conduzir, possa conduzir o Senhor, a senhora, a guardar firme a confissão da fé, guardar firme a confissão da esperança, não desanimar. A igreja de Tiatira passava uma grande prova, porque muitos já haviam abandonado a fé, abandonado o Senhor Jesus, abandonado ali a palavra, mas aqueles poucos que restavam tinham a promessa de herdar a salvação, o reino de Deus, de se apresentar para eles, eles receberam a autoridade de Deus, e que a estrela da manhã também se poria no caminho deles, ou seja, a direção, a própria luz. O Senhor Jesus é a nossa estrela da manhã, Ele é nosso guia, é o nosso Salvador. E o Senhor Jesus quer te guiar neste momento. De repente você está sem direção, disperso, está distante. De repente você está fraco na sua fé, está fraco na sua confiança de fé. O Senhor Jesus quer te fortalecer, Ele não está aqui para te condenar ou para te julgar. Mais uma vez eu falo, nós estamos vivendo o tempo da oportunidade. E esse tempo da oportunidade em que nós devemos nos voltar para Deus, o abraçar, o receber, se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados e aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor
e Salvador da nossa alma. Eu gostaria de realizar uma oração por você em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos, se você não puder, de repente está na rua, está no trânsito, está no trabalho. No trânsito não é nem para você estar assistindo nada, para você estar dirigindo, mas se de repente você está aí no trabalho ou em casa, mas que você venha fechar os seus olhos nesse momento, vamos realizar essa oração para que Deus venha dar direção a você e você venha se voltar para Ele, voltar aos caminhos da fé, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, oramos por essas pessoas, oramos também e reconhecemos que somos pecadores, mas nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos o Senhor como o único Senhor e Salvador da nossa alma. Senhor Jesus, que essa pessoa venha se voltar para Ti, ela venha trilhar o caminho da salvação, ela venha estar com o Senhor, e que o caminho da fé, meu Pai, venha estar sobre a vida de cada um deles. Dá força a essa pessoa que está afastada, essa pessoa que está desanimada, essa pessoa que está fraca, que ela venha guardar a confissão. Aqueles poucos de Tiatira que guardavam a confissão da fé, que o poder, a autoridade, Senhor, venha estar sobre ela. Meu Deus, que a Tua espada venha estar em suas mãos, que ela não se aparte da palavra, mas venha estar firme. Meu Deus, abençoa o que nós assim te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. E os que crêem, diga assim seja, diga graças a Deus. Próximo vídeo vamos gravar a quinta carta. Quinta carta é a igreja, falamos sobre Tiatira agora, a quarta carta. Então a quinta carta, vamos falar a igreja de Sardes. Quinta carta, a igreja de Sardes, tá bom? Muito obrigado por você parar para assistir esse vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. Que o poder da fé esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e até lá. Em meio às angústias, tristeza e sofrimentos, o Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus está orando pela sua vida. Existe uma saída, o Senhor Jesus. Ministério Fé, Milagre e Salvação em Cristo Jesus, orando por você.